Olá, meu nome é Marcos Antônio Federowski, sou professor da área de Sociologia, sou professor da área de História. E hoje estou aqui para mostrar um pouquinho do meu trabalho na disciplina de Sociologia, tá? Conteúdo que eu escolhi para essa aula: instituições sociais. As instituições sociais são socializadoras? Sim ou não? Sim, a resposta é sim. Mas como? Então vamos ver o que tem a ver a instituição social com a criação do indivíduo, né? Os valores que o indivíduo recebe dentro de cada uma delas, certo? A instituição social importante para o indivíduo começam com duas. A primeira, família, e a segunda, escola. Essa instituição, escola e famílias, elas têm sociabilidade diferentes umas das outras, mas elas se completam em um só aprendizado, certo? Vamos ver a família primeiro? Vamos? Bom, a família. A família, ela é uma instituição socializadora, aonde as pessoas começam a socialização de forma primária, certo? Por que primária? Porque é a primeira instituição social aonde o indivíduo tem seus primeiros contatos com o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro da esfera social. Mas quem que ensina esses valores, essas proibições dentro da família? Já parou para pensar? Vamos lá? Pensa. Pai e mãe. Isso mesmo, correto. Pai e mãe. Pai e mãe são responsáveis para que esse indivíduo seja socializado. De que forma? Vamos lá? De que forma? Ensinando todos os valores que eles receberam dos pais e mães deles. No caso, vô com a avó, certo? Mas o que é os valores? Os valores são comportamentos que o ser humano aprende dentro do ambiente familiar. Respeito, educação, modos de comportamento dentro de uma mesa, por exemplo, tá? De como que devemos agir fora e dentro de casa. Tudo tem um padrão de sociabilidade. Tudo isso aí é feito para que você seja preparado para você caminhar para uma outra instituição, sair do ambiente familiar e correr para uma outra instituição, certo? Então, tudo que nós aprendemos está dentro da família, primeira instituição social. E a segunda instituição social, qual é? A escola, gente. A escola é a primeira, é a segunda instituição social do indivíduo. Essa escola, ela termina a sociabilidade do indivíduo, preparando esse indivíduo para o campo do trabalho. Então, a escola não é só a questão de você ir até a escola para aprender matemática, português, geografia, sociologia, filosofia, enfim, as disciplinas. Claro, você vai aprender tudo isso dentro do âmbito escolar. Mas a escola também é responsável para socializar o indivíduo, né? Para preparar esse indivíduo para o campo do trabalho. Esse indivíduo, você, né, no caso, que fez parte da família, a primeira instituição, que está caminhando para a segunda instituição de escola, você na primeira estava ambientado com pessoas da família. Se tinha aquela interação social só com os familiares. A partir que você ingressou na escola, você vai ter a interação social com os indivíduos que você até então não conhece, que são desconhecidos para você. Aí você vai aprender um modo de comportamento deles, por exemplo, que provavelmente seja um pouco diferente do seu. Mas esses indivíduos que estão convivendo com você na escola, eles também foram socializados por uma família, certo? Então, nós temos a segunda instituição social, que é a escola,
Nós temos a primeira instituição social, que é a família. Juntas, elas formam uma instituição social grande, né? No caso, que prepara você para o campo de trabalho, talvez, ou para um convívio melhor dentro da sociedade onde nós convivemos. Tudo isso é muito importante para o indivíduo, porque sem o processo de socialização da família e sem o processo de socialização da escola, dificilmente esse indivíduo vai ser bem-sucedido no campo do trabalho. Então vejo como é importante pai e mãe, os primeiros socializadores. Segundo socializadores, os professores, a instituição escola. Essa instituição escola, ela socializa do mesmo jeitinho que, no caso, a família, só que com regras mais rígidas. As mesmas regras que talvez você vai encontrar no campo do trabalho, por exemplo. Tá? Escola você aprende que horário, tem horário para sair, horário para entrar, horário para ir para o recreio, horário para você fazer tal disciplina, né? Respeito com o professor, respeito com os colegas. Tudo isso aí move uma socialização social, certo? E você, gostou do que nós conversamos? Legal, né? Você parou para pensar que dentro da família tem um tipo de como socializar você. E na escola tem outro tipo de socialização para você. Mas que juntas se completam e formam um cidadão para que ele se defenda no campo do trabalho, por exemplo. Certo? Então você é socializado, é lapidado pela família e depois você é socializado, lapidado pela escola, de formas diferentes, mas chegando em uma única conclusão, preparando você para o campo do trabalho, certo? Essa é uma das duas instituições sociais que nós aprendemos na aula de sociologia. É a família, a primeira instituição social, e a segunda, a escola. As duas são iguais? Não, são diferentes. Mas a família socializa e depois o indivíduo passa para a escola para ser finalizado e socializado. É onde ele vai buscar um campo de trabalho, ele vai estudar para formar-se em alguma profissão que ele tem vontade de atuar no futuro, certo? Então, isso foi um pouquinho da aula de instituição social do indivíduo dentro da sociedade. Obrigado, até mais.